Bom dia, vamos meditar, soltar aquele peso que não é seu. Vamos lá, esperar um pouquinho aqui, vocês irem entrando. Vamos lá, sábado de manhã, eu mudar, que vai dar problema nessa rede hoje. Eu não sei o que está acontecendo, tô sempre reclamando da mesma coisa, né? Que quando eu vou fazer live, normalmente ela funciona bem, mas eu não sei por que quando eu vou fazer live acaba dando esse erro. Mas mudei a rede aqui, vamos ver se melhora. Vamos soltar aquele peso. Bom, vamos lá. Ontem, bom dia, Ni. Ontem eu coloquei um teste lá, então para quem tá chegando agora, toda sexta-feira, ou na maior parte das sexta-feiras, um ou outro ali que eu acabo pulando, mas toda sexta-feira eu coloco um teste de autoconhecimento. Por que é importante que você responda aquele teste? Porque aquilo vai te direcionar, então eu coloquei lá as opções e dei lá A, B e C, onde você tá nesse momento, porque consciência é sempre o primeiro passo para a gente mudar. É só quando a gente sai do lugar que a gente não tem consciência de algo e a gente vê que a gente pode, então, transformar aquilo. Então, para isso que o teste serve. Pode ser que você tenha feito mental lá e olhado, eu tô no A, eu tô no B, eu tô no C. Eu vi lá que a maioria tá entre o A e o C. Mas por que também é importante que você clique lá? Porque todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês, bom dia, Adriana, todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês é baseado na resposta. Então, se eu sei que, olha, tô vendo aqui que a maioria tá com dificuldade em tal coisa, eu vou direcionar tudo que eu trago aqui para isso. Então, por isso que é importante que você coloque seu dedinho lá e coloque a opção, para eu entender como é que vocês estão, que lugar que vocês estão e que eu possa direcionar. Então a gente vai, eu deixei lá também uma caixinha aberta, algumas pessoas me mandaram as perguntas, eu vou responder e no fim a gente vai meditar. Para quê? Para soltar então esse peso aí que você tá carregando e que você já percebeu que não é seu. Principalmente aqui nos relacionamentos, mas serve para qualquer lugar, né? Pode ser que seja no trabalho, pode ser que seja na família, enfim, vai ser para qualquer situação. Por que a gente carrega pesos aí muitas vezes que não são nossos? Bom dia, Laís. Vocês fizeram o teste lá, eu vi que algumas fizeram, então não sai daqui, tá? Fica aqui e depois vai lá, vai ficar disponível 24 horas. Depois você vai lá e responde, caso você não tenha respondido, e percebe aí, descobre aonde que você tá nesse momento. Então, por que a gente carrega essas culpas? Por que a gente carrega esse peso, né? Essa mochila pesada que a gente tá carregando? Dá por dois motivos, da história da nossa infância. Então, se a gente teve uma infância lá muito complicada, se você viveu, e eu até fiz a live também de quarta-feira falando um pouco sobre isso, se lá os seus pais eram instáveis, se seus pais também tinham suas questões, às vezes vícios, às vezes uma questão emocional, uma depressão, você pode, ou trabalhavam muito, você pode ter crescido num ambiente que você precisou crescer muito rápido, ser responsável muito cedo, e aí você acha que agora tudo é sua responsabilidade. E é desse jeito que você tá indo para a relação. Então, o que vai acontecer muitas vezes nesse relacionamento? É isso, você vai se anular, você vai querer agradar, você não vai dizer qual que é a sua necessidade. Por quê? Porque se lá no passado, nessa história da minha família, da minha história lá, eu não tinha voz, existia sempre um problema que era maior, questões que eram maiores, eu não era vista, a minha dor ali não era acolhida, eu tive que crescer, eu não pude ser criança, eu não pude ser vulnerável. Como é que agora, na minha vida de adulta, eu vou ser vulnerável? Como é que agora eu vou entender que eu tenho o direito de dizer o que eu sinto?
que eu tenho o direito de existir dentro de um relacionamento, porque o que fica é isso, é como se você sentisse que você não tem o direito de existir dentro de um relacionamento, e claro que isso causa uma dor profunda. Então é uma dinâmica que você aprendeu, que você viveu, que a sua criança viveu lá e que você tá trazendo agora pra sua relação de adulta. Como eu disse, seja no relacionamento amoroso, seja no trabalho, seja com a sua família. É um mecanismo que você aprendeu ali quando você era pequenininha. Faz sentido? Me conte. Eu vou responder as perguntas de vocês aqui, só quis dar uma introdução. Se tiverem alguma dúvida, também podem colocar aqui, tá? Que eu respondo. Separei, então, algumas coisas aqui. E vamos lá. Primeira, como saber se essa culpa que eu sinto é realmente minha ou vem da minha família? Como eu falei, vem da sua família no sentido que, na maior parte das vezes, é algo ali da sua infância, a forma que essa infância foi vivenciada. E acredito aqui, né, do meu público, de vocês que estão aqui, muitas de nós tivemos, sim, essa infância mais difícil, né, mais complicado, às vezes pais que precisaram trabalhar muito, que não estavam ali tão disponíveis. E pode ter também uma questão que, eu acho que aqui o que ela quis dizer é uma questão mais ancestral. Sim, pode, você pode estar repetindo, sim. Como é que era a relação da sua mãe? Como é que a sua mãe se colocava? Pode ser que você tenha aprendido também a ser forte, a não pedir ajuda, a sempre servir. Isso é uma crença, né, que principalmente nós mulheres carregamos isso muito forte, né? Que a mulher sempre tem que servir, ela tem que ser a boazinha, ela tem que ser a caridosa e isso vai trazendo uma forma, né, de olhar de que você não pode pedir, né? De que você também não tem direito, você tem que sempre fazer pelo outro, porque você é boa, porque você é a boazinha, mas e você não recebe? Um relacionamento saudável, ele é feito de troca, ele é feito de equilíbrio. A gente vai falar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. A gente tem uma pergunta que eu vou responder falando sobre isso, mas um relacionamento ele precisa ter troca, não é fazer. Mas então pode ser que na sua infância tenha sido ok, acho difícil, porque já vem repetindo esses padrões talvez de outras gerações, mas pode ser que na sua infância, por exemplo, como é que foi a infância da sua mãe? A sua mãe também teve que cuidar dos irmãos? Principalmente famílias, né, que eram muito grandes, tinham muitos filhos, e aí os mais velhos que iam cuidando dos mais novos. A mãe tava lá sempre com um bebê, né, com muito pequenininho, então os irmãos mais velhos iam cuidando dos mais novos. Então sim, pode vir e provavelmente venha, e se a sua mãe agiu dessa forma, você viveu a sua infância também dessa forma. Sua mãe também talvez tenha colocado essa responsabilidade em você, porque foi o que ela entendeu ali que funcionava. Tudo bem? É possível amar alguém sem sentir que estou em dívida? Sim, porque na verdade você não está em dívida. Essa é uma ideia que você tem de que você está em dívida, mas você não está. Uma relação, e aí a gente entra no equilíbrio. Eu dou e eu recebo. Se está equilibrado, você está em dívida? Sim, mas aí você paga, vamos dizer, né? Eu dou algo e recebo algo. Eu dou algo e recebo esse algo. Então, a dívida aqui pode ter um sentido bom, porque assim, né, na questão do equilíbrio, quando alguém dá algo pra gente, automaticamente a gente quer devolver. Isso é natural, né? A gente quer equilibrar essas relações. Então, estar em dívida nesse sentido de o outro me deu algo, eu recebi esse algo, e agora eu vou equilibrar, então eu vou dar algo também. E aí essa relação vai crescendo. Agora, uma dívida de
eu tenho que sempre fazer mais, nunca é suficiente. Aí essa parte, nessa dinâmica do que você aprendeu ali da sua história que você tá carregando. Então, para isso sim é importante olhar, entender que você não está em dívida, que você não precisa fazer demais, que você faz a sua parte ali e troca nessa relação. Tudo bem? Deixa eu beber uma água. Tá fazendo sentido? Mais uma vez, tá? Se ficar alguma dúvida aqui, escreve aqui no chat pra mim que eu vou lendo e vou respondendo vocês. Porque, essa é bem legal, essa pergunta aqui. Por que eu me sinto mal quando eu recebo algo como se tivesse que devolver logo depois? Como eu falei, nós, seres humanos, no nosso lugar, assim, de equilíbrio, de uma relação saudável, a gente quer trocar. Vou dar um exemplo aqui que eu já trouxe algumas vezes. Quando a gente recebe um presente, a gente quer agradar. Quando alguém é bom pra gente, quando alguém é legal pra gente, naturalmente a gente quer ser legal pro outro, a gente quer devolver o outro. Porém, e aí a gente vai entrar em dois lugares. Se eu estou num lugar, por exemplo, de carência, se eu estou num lugar que eu acho que os meus pais não deram para mim o suficiente, se eu acho que os meus pais ainda estão me devendo, eu posso ir para a relação, né, ou para qualquer relação, achando que eu preciso receber ainda porque eu não recebi lá o suficiente. E aí eu não quero trocar. Ou eu quero só receber do outro, igual quando eu era lá uma criança, porque a criança pequenininha, ela ainda está nessa fase de receber, então ela recebe a vida, depois ela recebe o alimento, ela recebe o cuidado, ela recebe tudo que ela precisa para se desenvolver. Então a criança recebe. Se eu vou para a relação e eu só quero receber, eu sou uma criança. E aí essa relação não tem força, porque criança não se relaciona, quem se relaciona é adulto. Um adulto saudável que troca. E pode acontecer uma outra coisa. Pode acontecer de eu estar indisponível e eu não quero ficar em dívida. Então eu só dou... Porque se eu só dou, eu sou grande. E eu não fico em dívida com o outro. Quem fica em dívida comigo é ele. Então, quando a pessoa vai me dar, eu falo, não quero. Não me dê. Porque eu não quero ficar em dívida com você. E aí eu não entro na relação de fato. Entenderam que pode acontecer aqui? Então, ela diz isso, né? Porque eu me sinto mal quando recebo algo, como se tivesse que devolver logo depois. E se sentir em dívida não é ruim nesse sentido que eu falei, de eu recebo algo, eu estou em dívida, então é a minha vez de dar algo. E aí o outro vai me dar de novo, e eu vou dar de novo pro outro, e aí isso vai se fortalecendo. Então, de um lugar saudável, tudo bem, é bom. Mas pode acontecer como eu falei, eu não quero estar em dívida, então eu só dou e não dou espaço para receber, porque aí eu nunca tô em dívida. Se eu tô sempre dando, eu não estou em dívida. Quem está em dívida é o outro. E aí o que acontece? Eu fico ressentida. Olha, eu fiz tudo no relacionamento, eu fiz tudo pelo outro, e o outro... Nossa, não me deu nada. Então, o que você entra nesse lugar de arrogância? De eu dei tanto e não recebi. Só que você fez isso exatamente para não entrar na relação, para não ficar em dívida com o outro. Tudo bem? Deixa eu ler aqui. Camila, por toda a minha vida sofri o abandono de minha mãe. Na fase adulta, consegui romper esse ciclo de dor. Ainda sinto compaixão dela. Camila, por toda a minha vida sofri o abandono de minha mãe. Na fase adulta, consegui romper esse ciclo de dor. Ainda sinto compaixão dela.
Bom, a compaixão é diferente de dó, né? Se você sente compaixão de olhar para ela, né, e enxergar que existe ali uma dor, ok. Mas sentir a dó, e aí tem uma frase de Bert Hellinger que é muito, muito profunda, que ele diz assim: quem tem dó, né, quem tem pena, acusa Deus. O que você tá dizendo? Olha, o que minha mãe faz errado, o jeito dela é errado, ela devia ter me dado mais, ela devia ter feito diferente. E esse é um lugar de arrogância, de achar que você, né, que ela não deveria ser do jeito que ela é, sendo que ela deu pra você o que você precisava. Mesmo que a sua criança tenha sentido o abandono, a sua mãe te deu o suficiente. Ela te deu a vida. E eu sei que aqui, né, são essas palavras que a gente fica falando, repetindo, muito num óbvio, mas eu quero que você leve essas palavras aqui pro seu coração, de entender sim que a sua mãe te deu o que você precisava. Sabe por quê? Porque tem estudos que falam, eu já trouxe esse exemplo aqui algumas vezes e vou trazer de novo, que durante a guerra, né, as crianças que ficavam órfãs, tinham as crianças que eram alimentadas, né, todas elas ali eram alimentadas, mas tinham as crianças que eram alimentadas no colo, e tinham essas crianças que só dava ali a mamadeira e deixava aquela criança no berço. E essas crianças que elas não tinham, né, esse contato físico, elas acabavam morrendo mais cedo. Então, se você tá aqui, se você tá viva, mesmo que a sua mãe tenha te abandonado, você recebeu de alguém. Você recebeu colo, você recebeu algum tipo de carinho, você recebeu olho no olho, porque você sobreviveu. Então, se você tá aqui, é porque alguém fez isso. E mesmo que não tenha sido a sua mãe, agradeça a ela por ter deixado que alguém fizesse. Ela não podia, mas alguém fez. E ela deu espaço para que essa pessoa pudesse fazer. Entendeu? Faz sentido aí? Recebi tudo do meu pai, só que a sua vida veio do pai e da mãe, 50-50. E a sua mãe deu espaço para o seu pai fazer isso. E vai trabalhando isso internamente, tá bom? É um processo. Eu não sei se você já leu o livro do Bert, que é a biografia dele, que é um livro assim, né? Ele tem livros mais difíceis de ler, mais profundos, mas a biografia dele é um livro assim muito gostosinho de ler, muito fácil. E na biografia dele, ele tem uma mágoa muito profunda da mãe, porque eles eram em 3 e os pais dele em algum momento foram mudar de cidade e ele ficou com a avó. Ela levou o mais velho, né, que era o preferido da mãe, a mais novinha, eu não lembro, mas eu sei que ele ficou. A caçula e o mais velho foram e ele acabou não indo. E ele tinha uma dor profunda em relação à mãe dele. E lá, né, no final da vida, com quase 90 anos, ele fez junto com a esposa dele, eles fizeram uma constelação. E ele disse, né, mãe, eu tô voltando pra você. Então veja, o criador das constelações, um homem, né, com um conhecimento gigante, carregava, e lá com seus 90 anos ele ainda estava trabalhando a relação com a mãe. Então não se culpe por você ainda sentir isso, por você ainda sentir a dor do abandono. Entender que eu sinto essa dor porque eu amo muito a minha mãe. Eu amo tanto ela que eu queria ter recebido mais. Então é sair do lugar de minha mãe devia ter me dado. Ah, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Para um lugar de ai, eu amo tanto a minha mãe. Ela me fez tanta falta. E aí você se conecta com essa menininha que você foi.
e que ama a mãe. E que queria essa mãe, que queria mais dessa mãe, de tanto amor que existe aí dentro. E aí você entra no lugar de agradecer por ter recebido tudo que ela tinha para te dar, de que bom que não teve ela, mas teve o meu pai para cuidar de mim. E aí você vai tomando essa força dela. Tá bom? Depois me diz se faz sentido, tá? Vamos lá. Toda vez que eu digo não, eu fico com um peso enorme. Isso tem a ver com constelação? Tem a ver com o sistema familiar, tem a ver aí com a história da sua infância. Então, se lá você não podia existir, se lá existia sempre algo que era maior e que você tinha que ser a boazinha, você às vezes teve pais muito críticos, né, que você não podia, como se você não pudesse existir, né, como se você não pudesse expressar quem você era. Então, você pode hoje ter medo de dizer não, porque se eu disser não, pode ser que eu perca esse amor. Se eu disser algo, né, e a pessoa não gostar, essa pessoa pode ir embora. De quem que você ainda está buscando o amor? Dos seus pais. Então, como eu falei aqui, né, pra pessoa aqui da live, é isso. Voltar lá pros pais, entender que você recebeu o suficiente, entender que você pode agora existir, que você pode ser vulnerável, que você pode falar o que você sente. E, gente, ninguém gosta e ninguém quer se relacionar com alguém que só diz sim. Uma pessoa que não existe. Uma pessoa que não tem voz. Vocês já se relacionaram com alguém assim? Não é legal. A gente quer um humano na nossa frente. A gente quer que alguém que exista, que fala sim, que fale não, até para que a gente saiba o limite. Porque quando eu não sei qual que é o limite ali, se a pessoa fala assim para tudo, até onde eu posso ir com esse outro? O que esse outro gosta? O que esse outro não gosta? O outro fica perdido também. Então, quando você se mostra, olha, eu gosto disso, eu não gosto disso, isso é importante, isso não é importante, isso dá segurança também pro outro. Para que o outro possa saber, olha, então tá, até aqui tudo bem, aqui não tá tudo bem, isso essa pessoa gosta, isso ela não gosta. Então, o limite, né, o limite do outro é essencial. Então, diga sim, não é para brigar, não para nada disso, mas diga o que é importante, deixe o outro seguro. Vamos continuar? Deixa eu ver. Tenho medo de ser egoísta e parar de cuidar de todo mundo. Isso é culpa? Sim. Por quê? Mais uma vez, veio lá da sua infância. Provavelmente você tenha sido alguém que teve que cuidar de todo mundo. Às vezes teve que cuidar do pai, teve que cuidar da mãe, teve que cuidar dos irmãos. Então, hoje, você entendeu o quê? Para ser amada, para receber amor, eu tenho que ser a cuidadora. Eu tenho que colocar os outros na frente. Eu não posso existir, só os outros que podem existir. Então, quando você vai fazer um movimento para cuidar de você, isso pode ser que te cause esse sentimento de culpa, de egoísmo. E pode ser que as pessoas tenham acostumado a isso e realmente elas achem isso de você. Mas lembre, para que você possa cuidar dos outros, primeiro você tem que cuidar de você. E se esses outros forem seus filhos, né? Quem veio depois. Agora, adulto é adulto. Isso não é a sua responsabilidade. Se os seus irmãos, por exemplo, já são adultos, deixa com eles a responsabilidade que é deles. Se são seus pais estão bem de saúde? Não. Já estão mais debilitados? Cuide sim. Aqui não tá dizendo, então vou abandonar meu pai, vou abandonar minha mãe, vou deixar ele. Não. Mas cuide do lugar de filha. Realmente, o que eles conseguem? Às vezes são pais que estão muito bem, muito saudáveis, mas você acha que é a sua responsabilidade. Não, meus pais ainda precisam, por exemplo, que eu acompanhe eles no médico. Acompanhe, mas ouça.
Dê lugar, dê a dignidade para eles, por exemplo, de tomar a decisão que eles querem. Se eles já estão muito debilitados, né, já estão, não estão com uma consciência assim ainda tão boa, lembre de quando eles eram jovens. O que será que meu pai gostaria que eu fizesse aqui? Você conhece os seus pais. Qual seria a decisão que eles tomariam em determinada situação? E siga isso. Isso é respeitar. Isso é dar dignidade e fazer do seu lugar de filha. Lembrando que cuidar primeiro de você para que você esteja bem para cuidar dos outros. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, gente, até aqui? Então vou terminar pra gente meditar. Já é quase 9h30. Eu vou falando aqui, aí vem vindo as perguntas. Vamos lá. Como soltar a culpa sem me tornar uma pessoa fria ou indiferente? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se colocar em primeiro lugar, soltar o peso que não é seu, não é ser fria, não é ser indiferente, como eu falei. Alguém precisa de suporte? Esteja lá, esteja presente, ajude. Mas não é de um lugar de carregar algo que não é seu, de carregar uma responsabilidade, de carregar um peso, de fazer porque no fundo você está fazendo não porque você é boazinha, mas porque você ainda tá buscando amor, porque você entendeu que para ser amada você tem que ser a fazedora, porque você aprendeu que para ser reconhecida você tem que ser a cuidadora. Um desejo inconsciente ainda de ser amada. Então, entenda, você pode fazer do seu lugar, do seu tamanho. Não desse tamanho aqui, muito maior do que você vai ficar exausta e ressentida. Porque no fundo você está fazendo porque você quer receber algo de volta. O amor que você acha que você não recebeu. Agora, quando você entende que eu já recebi tudo, eu tô aqui, eu tô viva, eu já recebi o suficiente. Aí você volta pro seu lugar, você volta pro seu tamanho. Você vai fazer também do seu tamanho. E fazer do seu tamanho não quer dizer não fazer nada. É fazer do seu tamanho, do que é seu. Dentro de um relacionamento, eu sei que eu sou 50%, outra 50%. Então eu vou fazer o meu 50% aqui pra relação. Não é 100% pro outro, mas também não é 100% pra mim. É 50-50. Tudo bem? O que fazer quando eu me sinto responsável pela dor dos meus pais? Já respondi aqui. A última, né? Por isso, eu não consigo pedir ajuda. Isso tem a ver com carregar algo que não é meu? Sim, tem a ver. Voltou, né? Isso tem a ver com carregar algo, então, que não é meu? Sim, isso é o que você entendeu. O que você entendeu lá, pequenininha? Para eu ser amada, eu preciso ser a forte. Aqui, nessa família, a minha, né, o que me disseram olha, você precisa ser forte. E eu associei amor com isso. É uma associação que está equivocada? Sim. Sim, porque você é amada por ser quem você é. Só que você associou isso a um desejo, a uma necessidade que existia ali dentro da sua família. Então você tá carregando todo esse peso. E, como eu falei lá no comecinho, se você veio de uma família de que as mulheres, por exemplo, eram fortes, nesse caso, não conheço essa história, mas pode ser que seu pai tenha ido embora e a sua mãe teve que ser forte e você ali foi forte para ocupar o lugar do seu pai que tinha ido embora. E aí você tá carregando, você está nesse lugar. Sinto aqui que
no lugar do seu pai. E esse lugar é pesado e você está carregando um lugar que não é seu, um tamanho que é muito maior do que você. Então, qual que é o movimento aqui? Voltar para o seu lugar de filha, voltar para o seu lugar de pequena, sabendo que você não precisa ser toda essa fortidão aí, que mesmo que o seu pai não tenha ficado, que ele existe. Constele, se você sente que tá pesado, se você não consegue dar lugar para isso, vem constelar, manda mensagem para mim depois no direct, tá? E eu te passo todas as informações. E para todo mundo também que sentiu essa dificuldade, Camila, tá difícil para mim, tô carregando todo esse peso, tô num lugar que não é meu, vem constelar, que a constelação vai abrir aí, vai te trazer consciência e vai mudar tudo isso dentro de você. E vamos agora meditar, que a meditação também ajuda muito, né? Quando a gente tá na razão, como eu falo sempre, a razão ajuda, sim, muito, porque traz consciência. E aí, depois que a gente traz consciência, a gente vai meditar. Então, a gente vai lá, né, tocar esse lugarzinho aí da sua alma, que tá carregando essa dor, né, rompendo essas barreiras que às vezes no consciente a gente não consegue. Então, vai ficar salva. Ouça depois, outras vezes, essa meditação. Coloca pra a hora que você for dormir, mesmo que você durma, o seu inconsciente tá ouvindo, isso vai te ajudar também. Vamos lá, então vamos preparando pra gente meditar. Eu vou colocar uma música aqui. Se você tá deitada ainda, eu sei que é cedo, não tem problema, pode fazer deitada, pode fazer sentada. Ela vai levar, acredito que uns 10 minutinhos. Então, encontre um lugarzinho confortável agora, enquanto eu coloco a música aqui, pra gente meditar. Vamos lá, gente. Então, agora respire fundo. Solte devagar. Se permita estar aqui nesse momento. Presente. Essa meditação é um convite para você se reconectar com você, para perceber o que você vem carregando e que talvez nem seja seu. Então agora leve a sua atenção para o seu corpo. Perceba os seus pés tocando o chão. A base do seu corpo apoiada. E o ar entrando e saindo do seu peito. E cada respiração é um espaço novo dentro de você.
Agora imagine que você carrega uma mochila invisível e pesada. Cheia de coisas que você não escolheu, palavras que ouviu cedo demais, funções que te deram, responsabilidades que não eram suas. Perceba o peso dessa mochila no seu corpo. Sem julgamento, só sinta esse peso. Como se fosse a primeira vez que você entrasse em contato com esse peso que já estava aí, mas você se acostumou tanto com ele que nem sentia mais. Agora imagine que à sua frente estão as pessoas que te entregaram esses pesos. Talvez venha a sua mãe, talvez o seu pai, ou até alguém da sua história familiar. Um ancestral, deixe essa ou essas pessoas chegarem. Também sem julgamento. E com muito respeito com a história dessas pessoas, diga para elas ou para ela: eu vejo a sua dor. Eu honro tudo o que viveram. Mas esse peso não é meu. E com amor eu devolvo o que não me pertence. Veja essa mochila sendo colocada aos pés dessa pessoa e você se libertando desse peso que você tem carregado.
Sinta agora o seu corpo mais leve. Você no seu lugar. Só com o que te pertence. E sinta a leveza de voltar para você, para o seu lugar. Vai respirando fundo, mais uma vez. Leve uma mão no seu peito. E sinta esse espaço que acabou de surgir aí dentro de você. E ainda com a mão no seu peito, diga: agora eu posso cuidar de mim sem carregar o que não é meu. Agradeça a si mesmo por esse momento, por se permitir fazer esse movimento hoje, por se permitir ver, e por deixar esse peso para trás. Vai mexendo os dedos da sua mão, os dedos dos pés. Quando você se sentir pronta, pode abrir os seus olhos e voltar para cá. Me conta como foi fazer a meditação. Deixa eu tirar a musiquinha. Que delícia! Como foi fazer a meditação? Me conte. Chan, boa tarde. Boa tarde. Olha que doida. Bom dia. Para quem entrou agora, tá? A meditação vai ficar salva lá. Que bom, Adriana, que foi bom fazer a meditação. Deixa eu
vai ficar salva lá. Então, quem chegou, vi que algumas pessoas foram entrando. E aí, né, pegar às vezes a meditação no meio não dá tão certo. Então, volta lá, eu já vou salvar, deixar lá no feed. Então, ouça de novo quando você sentir. A Adriana também, como eu tinha falado, você pode colocar essa meditação na hora que você for dormir. Então, deixa ela lá tocando, é rapidinho. Então, mesmo que você pegue no sono, seu inconsciente tá ali, tá ouvindo tudo aquilo. Então, você vai, né, soltando essa dor, esses sentimentos que você tá carregando também em relação à sua mãe. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu faço isso também, eu falo porque eu faço, às vezes eu pego essas meditações aí, coloco lá na hora de eu dormir e aquilo vai, né, nosso inconsciente, ele tá sempre ligado, então isso vai transformando. E aí quando a gente muda, né, o que tá lá guardadinho inconsciente, a gente vai se movimentando e mudando a nossa forma de olhar para tudo isso. Então tá bom que fez sentido aí pra vocês, a gente vai conversando. Se você não fez o teste, vai lá nos stories, vai ficar lá por 24 horas, faça o teste, perceba aí onde você está. E se ficou alguma dúvida, lá também, a caixinha também de perguntas tá lá, pode deixar a sua pergunta que eu respondo aí pra vocês. Um beijo e até!